Bom, pessoal, agora nós vamos falar da competência número 3. Demos uma pausa, né, para o vídeo não ficar muito longo. Competência número 3. Você tem que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, você percebe que é muito próximo da competência número 2. O terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações. É você ter criticidade. É você ter uma opinião firme, mas pautado em que? Em dados, em uma boa citação que você consiga encaixar no seu texto para você defender o seu ponto de vista, defender a sua tese, tá bom? Então é preciso elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser definida e os argumentos que justificam a posição assumida por você em relação à temática da proposta de redação. Aqui. Isso aqui é mais um detalhamento. Então, verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Tá bom? Então, por isso que é importante você saber encaixar uma citação, saber encaixar uma informação, mas você saber argumentar em cima dela entre aspas, né? Você saber argumentar a partir do que foi colocado ali, não colocar de uma maneira solta. Isso não é interessante. Você colocar um dado estatístico solto, você tem que colocar para você argumentar ou colaborar com um argumento que você tinha colocado anteriormente, tá bom? Então tá aqui, ó. Se você apresenta informações, fatos e opiniões não relacionadas ao tema e sem defesa de um ponto de vista, então nota 0. Se você apresenta informações, né, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma organizada, configurando sua autoria em defesa de um ponto de vista, então você vai ter a nota de 200 pontos. Tá bom? Competência de número 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Para a gente dar uma focada, ser mais objetivo, eu destaquei aqui alguns pontos. Deixa eu colocar a carinha aqui no canto. Ajeitar aqui. Então vamos lá. Ó, a organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequência coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Vou dar só um exemplo. Você está construindo lá um parágrafo. Lembre sempre isso. Eu já escutei algumas pessoas falarem: ah, tem 4 linhas, já é um parágrafo. Não, o parágrafo você tem uma ideia naquele parágrafo. Você está argumentando uma ideia ali, então você conseguiu concluir aquele argumento, você quer prosseguir para o argumento, para outro argumento, você vai fazer outro parágrafo. Por exemplo, esse outro parágrafo pode trazer uma outra ideia, tá bom? Então não é o número de linhas, mas o argumento em si, ok? Então você vai ter que usar o quê? Preposições, conjunções, advérbios. Então é você utilizar assim, Paulo Freire, o maior representante da educação no Brasil. Ele retoma Paulo Freire. Aí em seguida vocês dizem assim, o maior representante da educação no Brasil é Paulo Freire, ainda está retomando Paulo Freire. Então isso dá uma progressão no seu texto, deixa o texto mais suave, deixa o texto menos cansativo. Além disso, claro, há outras maneiras de você trabalhar essa competência. É você utilizar a conjunção adequada, você saber utilizar uma conjunção conclusiva, obviamente onde tem uma conclusão, adversativa, onde vem uma adversidade, uma contraposição. Então, é muito importante vocês estudarem as conjunções, certo? Sejam elas coordenadas, subordinadas, enfim. Você tem que saber utilizar os pronomes adequadamente, saber o que o aquele vai retomar, o que o este vai retomar, o que o esse vai retomar, para você dar uma dinamicidade ao seu texto, não deixá-lo cansativo e mostrar que você tem competência linguística. Essa competência, competência número 4, avalia isso, tá bom? Aqui são observações relacionadas às competências. Aqui são algumas recomendações. Vamos ler alguns pontos. Ó, procure, vou botar a carinha aqui agora. Opa. Deixa aqui no cantinho. Pronto. Vamos lá. Ó, procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Percebam que o próprio documento traz essas sugestões e muitas pessoas não seguem. Então, substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, e todo mundo tem que ter.
a noção, a clareza do que são esses pronomes possessivos, demonstrativos, advérbios. Então, por exemplo, o advérbio de lugar, o advérbio de lugar ele é importantíssimo para você colocar no sentido de localização, para você trazer um argumento, não repetir, por exemplo, o nome de um estado, não repetir um determinado local específico, você vai utilizar o advérbio. Então, você utilizar sinônimos, né? Repetições de palavras, mas deve ser evitado, principalmente próximos, hipônimos, hiperônimos, né? Expressões resumitivas, por exemplo, o que seriam essas expressões? É você colocar assim, a educação tem que ser gratuita, a educação tem que ser crítica, a educação ela tem que ser, vamos dizer assim, promotora da saúde, tudo isso, então esse tudo ele está resumindo todos os itens que você colocou anteriormente. Isso é importante e o avaliador ele é preparado para identificar essas informações para pontuar sua redação. Substituição de verbos, substantivos, enfim. A elipse também é um grande recurso, ou seja, essa omissão de um termo, mas que você consiga compreender do que está sendo falado. Então, tudo isso, gente, faz parte dessa competência, tá bom? Aqui tem a tabelinha, como nós já sabemos. Então, se você tem um repertório diversificado, se você articula muito bem, 200 pontos. Então, você usou pronomes, advérbios adequadamente, se você soube organizar os parágrafos, relacioná-los, né? Então, se você soube progredir com o seu texto utilizando esses mecanismos, você vai ter uma boa pontuação, tá bom? Pronto, a competência número 5, né? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Há alguns documentos, gente, que falam dessa questão dos direitos humanos e é importante vocês lerem, tá bom? Não vai ser um estudo perdido, porque essas declarações, essas cartas, elas também são cobradas muitas vezes em concursos públicos, tá bom? Então, assim, além de você usar para redação, você pode usar para concursos e pode utilizar esses documentos até para você construir um bom argumento. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, é importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes problemas de difícil resolução, de ordem social, científica, cultural, política, ou seja, vai estar em torno desses 4 eixos aí, social, científica, cultural, política. Você, né, tem que demonstrar o seu preparo de exercício da cidadania, tá bom? Para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, olha como é que deve ser o esqueminha, gente, ó. E agora eu vou mudar de novo para cá. Ao redigir seu texto, busque apresentar uma proposta concreta, ou seja, você não vai criar algo que seja difícil de ser executado, difícil de ser posto, específica ao tema, senão é incoerente, e consistente com o desenvolvimento de suas ideias. Para construir uma boa proposta, muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também o ator social competente para executá-la de acordo com o âmbito da ação escolhida, individual, familiar, comunitária, social, político, governamental e mundial. Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação e o seu efeito ou finalidade, bem como algum outro detalhamento. E aqui tem um esqueminha, relembrando, portanto, isso está lá na cartilha. Ao elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Quem deve executá-la? Como viabilizar essa proposta? Qual efeito ela pode alcançar? E que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, por exemplo, para ter uma educação de qualidade, o que é que nós devemos fazer? Qual a intervenção para esse problema? Então, nós devemos promover a sociedade como um todo, fazer uma parceria entre o governo federal, estadual, municipal, né, para executá-la. Como é que essa proposta ela vai acontecer? O processo de conscientização, utilizando recursos, obviamente, da economia para investir na educação, na formação de professores, que é o efeito que deve ser alcançado. E que outras informações você poderia acrescentar? Então você coloca. Então, claro que eu estou dando uma sugestão, isso tem que ser melhor elaborado, tem que ser melhor pensado e tem que ter muita concisão. Por quê? Porque a proposta ela vai aparecer provavelmente no último parágrafo. Você vai ter ali 4, 5 linhas para escrever isso.
Então, além de você ter trabalhado coesão, coerência, você vai ter que trabalhar concisão. Você tem que ser conciso, você tem que ser preciso. Escrever bons argumentos com o menor número de linhas, tá bom? E aqui tem a pontuaçãozinha, que é semelhante ao que nós estávamos trabalhando. Quanto mais você detalhar a sua proposta de intervenção ela for adequada, você vai ter uma nota melhor, né? Isso vai depender da sua argumentação. Se você não argumentar tão bem, essa nota ela vai caindo um pouquinho, tá bom? Essa tabelinha ela é para todas as competências. Observações, sugestões. Ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual exigida. Você sabe que o texto tem que ser dissertativo, argumentativo, não pode esquecer isso em hipótese nenhuma, tá bom? Ler os textos motivadores, observando as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. E, gente, tem que estudar por outras redações. É muito importante ler outras redações. Há redações interessantíssimas de bons alunos, né, que passaram por um processo e não precisa ser só de 2018, vocês podem estudar pelos de 2017, 2016 e praticar bastante. Então, para fechar, lembre-se sempre dos critérios que podem levar a sua nota a redação ser zero, né? Você tem a nota zero na redação, então isso ninguém quer que ocorra, então muito cuidado, nada de desenho, nada de nome, nada de número aleatório que não tenha como objetivo a argumentação, isso não pode acontecer. Leia a proposta com muita atenção, mas antes a preparação é essencial. Sempre faça a redação, peça para alguém corrigir, estude bem a língua portuguesa, sobretudo a gramática normativa nesse momento que você vai aplicar, e dê muito valor, muita atenção às disciplinas de filosofia, sociologia, geografia, história, as outras também, mas essas são mais utilizadas do ponto de vista da argumentação, que é esse gênero textual que muitas pessoas querem dominar para, obviamente, tirar uma boa nota. Então, é isso. Grande abraço.